Estamos aqui na MAB Advogados, a MAB Advogados da doutora Mirelle Alves Braz. Eu sempre falo de advogados sérios e a doutora Mirelle, com o tempo que ela está no programa, já provou isso, a seriedade, no Facebook, os artigos que apresenta, realmente... Isso é o que vale, né, doutora? E hoje vamos falar de um assunto muito sério, responsabilidade de franquias. Um assunto que está na moda, franquias, né? Quem não quer ser franqueado, né, doutor? Eu acho que franquia é para aquela pessoa que não tem a ideia, né? E se acomoda em uma coisa que já está dando certo, não quer arriscar. Com alguma razão, né? Para que arriscar se pode entrar num assunto que está dando certo, né? Mas a responsabilidade de quem é quando a coisa está dando errado. Prazer. Prazer, Milton. Tu falaste assim na questão de ser sério, né? De um advogado ser sério. É muito importante, hoje em dia a profissão está aviltada, nós já conversamos sobre isso inúmeras vezes. E eu vou falar sempre isso, doutora, exatamente para mudar um pouquinho essa questão, porque quem já não tomou na cabeça por causa de um advogado, né? E é uma profissão assim que lida, assim como o médico lida com a vida, então chama muito atenção quando há uma lesão, e o advogado lida com bens da vida que são relevantes também. E deveria ser o primeiro defensor da lei, né? O primeiro bastião. Quando uma pessoa busca um advogado, ela quer se sentir segura e não traída pelo próprio advogado. Confiança, né? Confiança. Então eu digo aqui, assim, aqui eu prefiro que durante toda a minha trajetória profissional, eu sempre procurei assim, um caminho mais lento, porém mais sólido. Eu não vendo mentira, fantasia aqui. Né? Eu sempre falo disso, dos vendedores de magia, dos alquimistas jurídicos, né? Porque não existe magia. A gente lida com um sistema complexo, uma ação judicial sempre é um caminho espinhoso, possivelmente seja um caminho demorado, não se pode prometer nada, porque nós dependemos de um juiz, de um promotor, de um sistema judiciário. Várias interpretações. Interpretação, né, hermenêutica, como a gente chama. Só que o sistema é esse. O que eu posso prometer para o meu cliente é que eu vou fazer o melhor trabalho possível e vou ser muito dedicada. Isso eu posso prometer. Isso já até é mais do que satisfatório, né, doutora? Mas o teu saber, é lógico que talvez se ganhe a causa. Não, claro, às vezes a gente tem convicção de que vai ganhar, mas eu procuro nunca passar essa expectativa para o cliente. Ela tem que ser uma expectativa minha, não do cliente. O cliente tem que entender que tudo pode ser. Especificamente em relação à franquia, que é o nosso assunto de hoje, Milton, é claro, assim, sempre é bom investir. A gente tem aquele ditado que diz que não se mexe em time que está ganhando. Então, hoje, ser um franqueado, além de estar em um time que está ganhando, em tese, financeiramente, muitas vezes é melhor para o franqueado, porque ele não exige um aporte inicial tão grande. Aí o futuro eu não sei, porque o futuro, o ser humano é complexo. Mas, num primeiro momento, é investir num negócio que está funcionando, que está dando certo e que tem uma legislação rígida, porque o franqueador ele tem que mostrar todos os seus balancetes, demandas judiciais, ou seja, ele tem que comprovar que ele é um negócio bom, de fato. Não basta ter a aparência de um bom negócio, ele tem que ser um bom negócio para o franqueado. E aí a gente começa a pensar nos desdobramentos, porque cabeça de advogado é complicada, a gente sempre pensa no depois. Como é que funciona em diversos níveis a responsabilização desse franqueado e da franqueadora? Por exemplo, numa relação de consumo, o consumidor ele vai poder buscar responsabilidade junto à franqueadora ou somente junto à franqueada? Então, nós temos hoje uma teoria, uma construção, nós falamos de interpretação. Algumas pessoas se revoltam que o direito seja interpretativo também. Gostariam que fosse um sistema rígido de leis que não desse margem à interpretação, mas aí nós teríamos máquinas. O direito não é 1 mais 1 igual a 2, não é uma ciência exata, né? Não, e nós teríamos máquinas, computadores que aplicariam a lei. Nós somos seres humanos. E que bom que é assim, né, doutora? Já pensou o juiz olhar assim a coisa... Ah, não, isso aqui é exatamente isso...
carimba a sentença, não olha todo o lado humano da coisa. Claro, que bom que seja assim. Eu sempre digo assim, um processo judicial, ele é um corpo, né? Ele é um corpo humano, ele é uma anatomia, ele tem sangue nas veias, veias que pulsam. E a gente precisa analisar como um corpo, como um todo. E no caso da responsabilização, sim, nós vamos poder buscar a responsabilidade junto à franqueadora. Por quê? Existe algo que nós chamamos de teoria da aparência, essa construção, né, interpretativa de que eu falava. O que é a teoria da aparência? Muito bem, eu posso contratar com uma empresa de personalidade absolutamente distinta, personalidade jurídica CNPJ distinto, da franqueadora, que é a franqueada. Porém, por ter o mesmo nome, a mesma aparência, o mesmo tipo de franquia, eu posso acreditar que façam parte do mesmo grupo econômico e demandar também contra a franqueadora, sim, por uma responsabilidade subsidiária. Aí vale a gente lembrar que existem dois tipos de franquias. Aquela franquia em que eu permito que tu faça uso e comercialização. E aí existem inúmeras nuances, né, entre esses dois perfis, do meu produto e do meu serviço, ou o franchising business, que eu dou a formatação completa. Então, a minha franqueada vai ter que ter a mesma cor da minha parede, o mesmo perfil de atendimento, o mesmo lustre, a mesma... Os funcionários, o mesmo uniforme. O mesmo uniforme, enfim, valores. Então, a gente tem bem claro que existe uma formatação pré-orientada. E nesses casos é ainda mais fácil de se buscar responsabilidade, porque resulta evidente que para o consumidor, para o homem médio que está em casa nos assistindo... Quem está mandando é a matriz. Quem está mandando, ok, eu contratei com esse nome, com esta marca. Ponto. Depois, estas empresas que vão se haver das respectivas responsabilidades, até em uma ação de regresso, mas para o consumidor, ele pode demandar contra qualquer uma delas. Nós temos assim que a franquia mais antiga, a primeira, a pioneira, foi da Singer. Depois o McDonald's difundiu o conceito de franquias, que hoje é um dos modelos assim, mais conhecidos em todo o mundo. Não há quem não conheça. Para quem está nos ouvindo, que entenda de maneira clara, para quem está nos assistindo, como é que funciona esse conceito. Eu não sou obrigada a ter a compreensão de que o McDonald's da Silva só, ele tem um CNPJ distinto do McDonald's da Nilo. Né? Eu sou um homem médio, eu sou uma pessoa que não tem a obrigação de saber, eu fui lá consumir meu hambúrguer, se houve algum problema eu posso demandar contra qualquer um deles, depois eles se resolvem. Então, isso é o que nos diz a teoria da aparência. Deixar bem claro que é só um exemplo, ninguém consumiu o hambúrguer ruim, né, doutor? É meramente exemplificativo, porque, vamos dizer assim, é um dos exemplos assim, que fica mais claro para todos. Né? Eu posso citar uma marca de roupa, uma marca de... mas, assim, o McDonald's é mundialmente conhecido, enfim. Então, mas não vai se ofender. Não vai se ofender. É exemplificativo. Então, a gente tem que tomar cuidado nas relações. Eu sempre digo que o que começa bem tende a terminar bem, a se desenrolar bem, ou pelo menos ter um desenlace mais tranquilo, ainda que haja algum litígio. É mais ou menos assim, doutora. Vamos dizer, eu estou andando com o meu carro, vem um motorista de um ônibus, de uma empresa X, bate no meu carro. Eu vou processar quem? A empresa. Depois a empresa vai cobrar do motorista. Aí é outra história. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso, Milton, só que assim tem um pequeno diferencial que é importante para o consumidor. Nesse exemplo que tu deste do motorista e da empresa, veja bem, a empresa tem responsabilidade objetiva, que é o que nós estamos dizendo. Ela indeniza, depois ela vai ver o que aconteceu. Porém, este motorista, ele tem responsabilidade subjetiva, ou seja, vai se avaliar a culpa ou o dolo desse motorista. Em sendo comprovada, a empresa é culpada. Ponto. É isso que nós estamos dizendo num linguajar claro. Quando nós falamos de franquias, nós temos duas empresas. Ou seja, a responsabilidade objetiva. Não se avalia a culpa, não se avalia imperícia, negligência, imprudência. Existe uma responsabilidade objetiva de uma em relação à outra, nessa cadeia. As duas são culpadas. As duas são culpadas. É lógico que, assim, essa teoria da aparência, para que ela seja aplicada, até por ser uma construção doutrinária, jurisprudencial, tem que haver uma prova clara de que houve também, de que naquela circunstância era crível que o consumidor se enganasse,
de que houve algum tipo de má-fé, de dolo, ou de que se induzia que se chegasse a essa conclusão equivocadamente. É mais ou menos como assim, o pai e o filho ainda não atingiu 16 anos, não é responsável, o pai que é o fica responsável pelo ato do filho. Nós estamos falando sempre assim, tu estás dando outro exemplo, assim, a empresa sempre é responsável pelos atos dos seus empregados ou comitentes, assim como os pais são responsáveis pelos atos de seus filhos menores de idade, né? E por aí se vai, pelos animais, um cachorro à solta que morda uma pessoa. Então, evidentemente que existem responsabilidades interligadas, uma objetiva e uma subjetiva. No caso das franquias, ambas são objetivas, são duas empresas. Lógico que assim, vai ser avaliada, e sim, entrando no teu exemplo, se o funcionário dessa empresa agiu de má-fé, se ele comprovada negligência, imprudência, imperícia, enfim, aí sim vai se avaliar esse contexto. Doutora, nessa questão de empresas, tu assim domina plenamente, até por uma questão assim, eu te conheci, você defendendo a Porto Alegre Clínicas, uma empresa de planos de saúde que é hiper complexo essa relação entre plano de saúde e cliente, né? Então, realmente tem que se ter assim um know-how na coisa, né? Claro. Começa pela confecção dos contratos, né? Quando a gente trabalha para a empresa, a gente tem assim, um nível de complexidade sempre maior. Por quê? Hoje a legislação ela é pró-consumidor, pró-trabalhador, pró-empregado. Então existe o que nós chamamos de inversão do ônus da prova, que vem previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Além do que, por mais uma construção doutrinária que se tornou hoje um dispositivo do nosso Código Civil, no artigo 50, hoje existe o que nós chamamos de desconsideração da personalidade jurídica, que é oriunda da disregard doutrine, que quer dizer o quê? Se tu tens uma empresa e tu abusas desta personalidade jurídica para não ter bens em teu patrimônio, e sim em nome dessa empresa, e poder dever para as pessoas, para usar uma linguagem assim, bem simples, né? Dá calote. Vai dar o calote, porém a tua empresa está resguardada. Se tu estás abusando da tua empresa, dessa personalidade jurídica, eu posso buscar no teu patrimônio pessoal a tua responsabilidade e também a tua responsabilidade em outros níveis. Hoje não tem mais se esconder atrás da empresa. Não tem mais se esconder atrás da empresa, porque ou eu posso zerar as minhas contas da pessoa física para passar para a empresa, ou eu posso fazer o caminho inverso, eu posso driblar os meus sócios, formar patrimônio pessoal, esvaziar a empresa, e aí eu vou incorrer inclusive num crime financeiro, que já é algo mais complexo. Então, veja bem, é uma maneira de se buscar responsabilizar as pessoas físicas a par da personalidade jurídica delas. Com toda essa legislação tão dura, e inclusive hoje se equiparam empresas a instituições financeiras para todos os fins de direito para buscar a punição criminal desse tipo de delito, o caso do Eike Batista, o caso da Petrobras, em relação a alguns empresários particulares. Então, se hoje nós temos uma legislação tão dura, advogar para a empresa se tornou algo mais complexo, porque o ônus da prova é sempre quase que exclusivamente da empresa. Então, ou a empresa tem assim, prova muito clara, ela tem uma organização muito boa, e isso vai depender também do contador, do advogado que ela tem, da consultoria prévia e de toda uma advocacia preventiva, né? Ou certamente os problemas dela serão muito maiores, serão dobrados. Não há dúvida. Hoje a empresa não tem mais como ficar sem advogado, tem que estar sempre presente. Contador, advogado é presente, é direto, né? Doutora, te agradeço, querendo deixar mais alguma consideração aí final para o nosso telespectador, até para falar um pouquinho mais do teu trabalho, fica à vontade, viu? Milton, assim, eu sempre aconselho, a gente não tem a cultura, o brasileiro não tem a cultura da advocacia preventiva. Nós temos a cultura do litígio, do vai buscar os teus direitos. Mas não tem nem da saúde preventiva, doutor. Acabei de falar isso com o doutor Alexandre Diamante. As pessoas não vão se prevenir, não pegam um plano de saúde, só que pensam no plano de saúde depois que estão doentes.
É verdade, Milton. Essa é uma grande verdade. Se fizer o exame, agora nós estamos aí no Novembro Azul, né? Que é o exame de toque. O gaúcho cheio de preconceitos. Esse dia eu falei com um amigo meu, ele me dizendo, eu já fugi 4 vezes do exame. Que barbaridade! Pois é, Milton. E aí, assim, tu veja bem que interessante, isso também acontece em relação à advocacia. Algumas empresas não gostam de dizer que tem um advogado, às vezes, não, porque já vão achar que a gente que a gente tem rolo, que a gente tem problema. Mas essa é uma cultura latina. E o americano, ele pensa muito assim, eu vejo que a gente prevenir. Por que não investir num bom jurídico, redigir um bom contrato? É o trabalho de construção longo e que vale a pena. Até para se prevenir, se eu fizer aquilo... pode acontecer alguma coisa, fala com o advogado já faz essa prevenção, já te diz se vai dar algum tipo de problema ou não, né? Claro, para isso o empresário ele precisa estar aberto, né? Ele precisa ter inteligência para saber disso. É o caso da Porto Alegre Clínicas. Nós investimos numa advocacia preventiva muito forte, fazendo bons contratos, redigindo contratos claros para o consumidor. E sai mais barato, né? Sai mais barato, porque veja bem, hoje... nós quase não temos demanda. Eu te dizer, Milton, eu não quero te mentir, mas eu não saberia te dizer um número exato, mas nós quase não temos demanda de consumo na Porto Alegre. Por que isso? Porque se investiu numa advocacia preventiva de esclarecimento dos profissionais que estão lidando no dia a dia do consumidor de como fazer melhor, de como fazer um contrato bem feito, claro, porque às vezes é uma falha de comunicação. É verdade. Eu fiz até só para fazer uma última observação, eu fiz uma pesquisa junto ao Departamento Médico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, muitos anos atrás, sobre erro médico. E no nosso levantamento, a grande causa motivadora das demandas por erro médico era só uma. O consumidor ele ficava magoado pela maneira como o médico tratava muitas vezes. Ele dizia que ele até passaria por cima da falha se ele tivesse recebido um pós-atendimento melhor, um carinho. Aquele médico de família que a gente chama. Isso se aplica a todas as relações, Milton. Investe numa advocacia preventiva boa, esclarece bem o consumidor e os problemas eles vão ser menores, eu não tenho dúvida disso. Com certeza. Tá aí, falei aqui na MAB com a doutora Mirelle Alves Braz. Muito obrigado, é sempre um grande prazer, viu, doutora? Prazer te receber, Milton. Espero que a gente converse bastante ainda. Hoje o Alexandre te atrasou. Mas ele falou muito bem. A Porto Alegre Clínicas realmente, olha, é uma empresa que nos dá muito orgulho, viu? E é um orgulho para mim trabalhar com a Porto Alegre. Hoje são 4 anos trabalhando com a Porto Alegre, ter construído um caminho sólido exatamente nesse sentido. Ver o consumidor satisfeito, para mim, em relação a Porto Alegre, também reflete o meu trabalho. Então, busque um advogado preventivamente, né? Oriente bem os seus funcionários, que tudo vai andar melhor. Com certeza. Obrigadão, viu, doutor? Obrigada, Milton.